Os senadores Jorge Seife Júnior e Cleitinho, em vídeo divulgado pelas redes sociais, anunciaram que uniram as ações de deputados e senadores propostas após a fala de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que afirmou durante participação em evento político a frase "Nós derrotamos o bolsonarismo". Os senadores explicaram que já há 70 assinaturas de deputados federais e até o momento do vídeo 6 assinaturas de senadores, números que podem aumentar com a adesão de novos parlamentares. Pouco depois, o senador Jorge Seife Júnior publicou uma atualização informando que já havia 10 assinaturas de senadores. Seife e Cleitinho explicaram que pedem a investigação e o impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso devido às reiteradas declarações com posicionamentos políticos, conduta que é vedada a ministro das Cortes Superiores e que configura crime de responsabilidade. O senador Jorge Seife Júnior apontou: "Temos todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima da Justiça do Brasil. No entanto, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez de manifestações políticas. Todos erram, mas pelas reiteradas vezes se posicionando politicamente, e na nossa manifestação a gente traz, eu acho que tolerância, erro, vacilo, já deu. Então, nós agora vamos encaminhar para o presidente Rodrigo Pacheco para a mesa do Senado e que eles façam a investigação e, se for procedente, que a justiça, a lei acima de tudo, seja cumprida". Seife citou a frase de Barroso, "Nós derrotamos o bolsonarismo", e questionou: quem derrotou? Quem é esse nós? Queremos saber quem é nós? É a Corte Suprema? Ele é advogado do outro partido? Lembrando que ele foi presidente do TSE há pouco tempo. Então, nós queremos saber. Não queremos perseguição contra ninguém, somente que a lei seja cumprida. O senador Cleitinho acrescentou: "Não podemos prevaricar, não podemos ser omissos. O que a gente está fazendo aqui é uma investigação". O senador sugeriu que Barroso vá ao Senado e explique quem são essas pessoas que derrotaram o bolsonarismo. O senador Jorge Seife Júnior também leu uma carta enviada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que anuncia o pedido de investigação e pede que providências sejam tomadas de forma célere. O senador afirmou: "O Senado Federal tem sido benevolente e demasiadamente compreensivo não só com o ministro Barroso. Parte da sociedade entende que a benevolência e a compreensão do Senado Federal já se transformou em omissão e prevaricação, condutas que a nós, enquanto senadores da República, são vedadas". Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava os dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição de parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras, tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não posso também não, caralho. Tá lá. O melhor senador de Santa Catarina, com respeito nós temos nosso professor, que é o Amin, né? Mas aqui é uma revelação, viu, gente? Ó, hoje é meu irmão. Eu tô vestido de Cleitinho, pô. E uma coisa, viu? A gente vai pra cima, tá? Nós vamos assinar isso aqui, a questão do Barroso, e a gente pede aqui que todos os senadores, com todo respeito a todos, né? A gente não pode ser omisso, a gente vai pra cima. Chegou a hora de ir pra cima. Só pra vocês saberem, juntamos a minha ação com a dos deputados federais, já estamos com 70 assinaturas de deputados federais e no Senado, por enquanto, 6. Mas eu creio que vai aumentar porque vocês têm força. O ministro é ministro, ele não é torcedor, ele não é jogador, ele tem que ser ministro. Aqui não é nada contra a pessoa do Barroso. Aqui a gente vai questionar e fiscalizar é o ministro. O que ele fez, a gente vai para cima agora. Todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, isso, a corte máxima da justiça no nosso Brasil. No entanto, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez de manifestações políticas. Perdão, a gente erra, sim, você erra, sim, eu erro, mas pelas reiteradas vezes se posicionando politicamente e na nossa ação a gente traz, eu acho que tolerância, erro, vacilo já deu. Então nós agora vamos encaminhar para o presidente Rodrigo Pacheco, para a mesa do Senado, e eles façam a investigação. Isso aí. E se for procedente, Cleitinho, que a justiça, a lei, acima de tudo, a lei
seja cumprida. Não temos nada contra ninguém. Tem um colega nosso lá que, né, que teve até o gabinete invadido, né, a pedido do próprio STF. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é a nossa prerrogativa de fiscalizar. Não tem nada de errado. E outra coisa, que conversa é essa? Derrotamos o bolsonarismo. Quem derrotou? Quem é esse nós? Queremos saber. E vocês também querem saber. Quem é nós? Foi a Corte Suprema? Ele é advogado do outro partido? O que aconteceu? Lembrando que ele foi presidente do TSE há pouco tempo. Isso aí. Então nós queremos saber. E não queremos perseguição contra ninguém. Nada. Somente que a lei seja cumprida, porque se Nós não podemos prevaricar dentro da nossa função. Nós não podemos ser omissos. O que a gente está fazendo aqui é uma investigação. E outra coisa, vamos fazer até uma convocação para ele no Senado. Se convide, vai no Senado e explique quem são essas pessoas que derrotaram o Quem somos nós? Quem somos nós que derrotou o bolsonarismo? Mais de 58 milhões de votos de pessoas que são conservadoras, que são liberais na economia, derrotou a gente? Outra coisa, brasileiros, nós somos a persistência agora. Se existe a resistência, nós somos a persistência. Vamos persistir e vamos conseguir, viu? Tamo junto. E não vamos desistir do Brasil nunca. Jamais. Tamo junto. Valeu. Pra cima. 13 de julho de 2023. Carta endereçada ao presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, assisti atento à sua manifestação acerca da polêmica frase do ministro Luiz Roberto Barroso. Entendo que todos nós, independente de cargo ou posição pública, estamos sujeitos a falhas, erros, deslizes. Afinal, somos tão humanos como os demais. No entanto, senhor presidente, cabe destacar que, revendo outras manifestações do mesmo ministro, inclusive uma de suas falas no último dia 5 de julho, entendo que foram reiteradas frases que nos traduzem seu raciocínio e sua posição. Para rememorar, no dia 8 de junho de 21, no estado de Roraima, o ministro diz que eleições não se ganham, se tomam. E apesar de ter desmentido e dito que foi falado, editado fora de contexto, a preocupação do ministro Barroso, se a gravação tinha áudio ou não, confirma que não foi um mal-entendido ou mesmo uma brincadeira. Já em 15 de novembro de 22, presidente Rodrigo Pacheco, nos Estados Unidos da América, o ministro Barroso se dirige a um cidadão brasileiro que o indagava sobre o código-fonte das urnas eletrônicas e ele, Barroso, afirma ao cidadão: perdeu, mané, não a mola. E no dia 30 do mesmo mês de novembro, numa entrevista a uma emissora de TV, afirmou: eu lamento, mas não me arrependo. Palavras do ministro Barroso. No último 5 de julho, agora, há poucos dias atrás, e vejam a gravidade dessa frase. Em Porto Alegre, numa palestra, ele disse: o Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 88, viveu e vive um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser, já há um tempo, um departamento técnico especializado. Passou a ser um poder político na vida do brasileiro. E prosseguiu: houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao Poder Judiciário. O senhor concorda com isso? Por fim, senhor presidente Rodrigo Pacheco, na data de ontem, 12 de julho, disse no evento político da União Nacional dos Estudantes em Brasília: nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, afirmou o magistrado. Não é isso que temos visto com a nossa imprensa. Consulte os jornalistas. Assistindo hoje, presidente Rodrigo Pacheco, sua manifestação no Senado Federal, que já te parabenizo, fiquei feliz com a manifestação do senhor. O senhor diz o seguinte: a arena política se resolve com manifestações políticas e com ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater a seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Palavras do senhor na tarde desse dia 13. E aqui, presidente Rodrigo Pacheco, destaco o fim das suas conclusões. A presença do ministro num evento político com uma fala de natureza política é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno e que espero por parte do ministro Barroso é uma reflexão sobre isso, eventualmente uma retratação do alto de sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente Pacheco, suas palavras afirmam exatamente o meu entendimento, que o ministro fez uma fala política. E observando a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em seu artigo 39, que trata os crimes de responsabilidade de ministro da Suprema Corte,
Afirmo, o ministro Barroso violou nesse e nos demais episódios os incisos 3º e 5º do artigo 39 dessa lei. O inciso 3º, presidente Pacheco, diz o seguinte: exercer atividade político-partidária é vedado aos magistrados. Bem como o inciso 5º, que veda proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Poderia citar também, presidente Pacheco, que o ministro Barroso violou o inciso 3º em sua intervenção na véspera da votação na Câmara dos Deputados, no dia 9 de junho de 21, que aquela casa, a Câmara, discutia o... O senhor lembra? Entendo que as atribuições do Senado Federal têm sido benevolentes e demasiadamente compreensivo, não só com o ministro Barroso. Parte da sociedade, senhor presidente, entende que a benevolência e a compreensão do Senado Federal já se transformou em omissão e prevaricação, condutas que a nós, enquanto senadores da República, é vedada. Já comuniquei, senhor presidente, a outros colegas do Senado a minha decisão de impetrar com esse documento e vários senadores subscreverão esse meu pedido. Dessa forma, protocolarei até segunda-feira na Secretaria do Senado Federal uma denúncia com os fatos aqui narrados e confio à mesa do Senado, em última instância ao senhor, enquanto presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, a devida análise e investigação para, se procedente, a abertura de processo de impedimento e cassação do magistrado Luiz Roberto Barroso. Um forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe o nosso Brasil.